Agora, a gente estava falando do presidente Lula, vamos voltar a falar nele, né? Falar sobre essa questão da economia, né? Como vai terminar o governo, vai angariar ou não votos, né? Dependendo disso. E claro, isso conta muito com a parte econômica. Ontem, o presidente Lula comemorou, porque. Cadê aqui? Ele fez um comentário, né? Depois que saiu o resultado da divulgação do PIB, que cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, variação acima das expectativas do mercado. Aí hoje, o presidente Lula comparou o crescimento econômico do Brasil ao da China, apontando um certo retrocesso brasileiro, né? Que ele falou assim, o Brasil em 1980 tinha muito mais força industrial que a China. A renda per capita brasileira era maior que a da China. Vejam que a China virou hoje e vejam onde a gente está. A gente chegou a ser a 6ª economia do mundo. Hoje somos talvez a 12ª economia do mundo. O fato é saber se esse crescimento vai ser sustentado, né? Se ele vai continuar seguindo dessa forma, o que se acontecer, aí mesmo diante das atrapalhadas aí do presidente Lula, né? Se a gente for lembrar do caso Maduro recentemente, ou mesmo né? Eu tô falando da política internacional também, mesmo na questão da Ucrânia, o jeito como ele se referiu à guerra, mesmo diante dessas coisas, essa dificuldade que ele tem no Congresso, talvez ele consiga, de fato, ir para frente, né? Não sei se reeleger, não sei se ele vai concorrer à reeleição, mas indicar alguém, no mínimo, né, para isso. O problema é que ele conta para esse crescimento com o consumo. Ele só fala de consumo. Não, porque agora a gente voltou aos programas sociais e aí o pobre vai ter dinheiro na mão, ele vai consumir, aí ele consumir no comércio vai aquecer, o comércio aquecendo contrata. Então ele só conta com isso, com serviço e consumo. E foi exatamente isso que ele falou. Pois é. Então assim, ele está comparando com a China, mas tem algum projeto de reindustrialização do Brasil? Não tem. Não tem. Ele sabe, ele sabe o que fazer nesse sentido. Como é que ele vai fazer? Então, assim, você gerar consumo através de benefício social é gerar inflação. As pessoas vão consumir, aí os preços vão começar a aumentar. Como é que controla isso? Então, assim, o problema é esse, é ele contar que o país vai crescer porque o pobre vai voltar a consumir. Ele tá achando que ele tá em 2003 lá. Não tá. O mundo tá com problema. Então, os Estados Unidos não tá bem economicamente. Então, o mundo tá assim... Então não é mais, não, é marolinha, não sei o que, não. Então, é outro cenário, né? Com certeza. Então eu acho que ele não consegue, ele não tem capacidade de calcular não só a melhoria econômica, mas a estabilidade econômica para os próximos 4 anos, pensando só em aumentar o consumo através de benefício social. Isso é um suicídio. Eu acho que aqui tem também, de novo, para variar, né? Tem uma coisa mais de conjuntura e uma mais quase existencial, assim, que leva no longo prazo a um país com esse status de país desenvolvido. O que eles fizeram, né? O que tem em comum quando você pega essas grandes economias? O que elas têm em comum? Seria uma receita para os países retardatários, né, conseguirem chegar lá. Então, para essa parte conjuntural, tem aqui, acho que, um problema com essa estratégia de fazer incentivo ao consumo. E que de fato vem, né? Assim, vem em crescimento, pode ter mais inflação, mas como a economia brasileira é muito serviço, né? E do lado da demanda é muito consumo, a gente tem essa potência de curto prazo, quando você dá ganho real do salário mínimo, quando você corrige Bolsa Família, enfim, você vê um pouco esse efeito acontecendo. Agora, tem, por outro lado, e o governo está preocupado com isso, mas por isso essa contradição, o juro é muito alto, né? E o juro tem dificuldade de cair se essa inflação for demorar para cair. E o que a gente tem visto é que ela tem demorado para cair. Assim, tem algum sinal ainda, os economistas gostam de olhar o núcleo da inflação, que é uma medida que desconta coisa muito volátil, que muda muito da hora, e fala, bom, o núcleo, onde está indo, ainda está muito alto. E aí o governo fica batendo no Banco Central, sobretudo, e o PT também, para baixar juros, mas se fizer isso na marra, em questão de tempo a inflação aí vem bem mais forte, vem para valer, aí vem machucando de fato. Agora, a questão mais complicada, né, o Paulo falou de industrialização e tal. Eu trabalho numa consultoria econômica, então eu respiro isso. Assim, eu nunca vi economistas de diferentes matizes
chegarem a um consenso se precisa ou não de indústria pujante para gerar desenvolvimento de longo prazo. A tese de que precisa é basicamente, olha, a indústria gera valor agregado e que sem uma indústria forte é essa crítica que o Lula falou, né? Quando ele compara a China, ele está querendo dizer, ó, a China não é mais um país agrário. A China tem indústria forte, é por isso que cresce muito, e o Brasil no passado foi perdendo essa indústria, hoje a gente está um pouco mais para trás. E tem uma outra tese de que fala, olha, a gente tem que competir onde a gente faz bem, com aquilo que a gente faz bem, né? Então não adianta gastar dinheiro público gerando incentivo para a indústria, porque não vai vir o resultado. Pode vir para o setor, mas não vem para desenvolvimento, porque aí você pressiona juros, enfim, é uma discussão bem grande. E concordo também que o governo não sabe fazer. Eles estão chamando de neoindustrialização, para tentar dizer, olha, não é mais aquele incentivo política industrial, que é um BNDES que gerou um baita passivo, uma baita dívida para o Tesouro, enfim, agora é essa neoindustrialização. Mas a gente não sabe o que é, tanto é que o governo anunciou o programa lá para incentivo do setor automotivo, mas não sabe qual é. Não tem a medida, né? Vai calcular quanto que vai custar, vai fazer cálculo daquilo, cálculo do outro. E aí agora vai durar 4 meses só, tem uma história então, assim, aí né? tem a questão do temporal, isso vai demorar quanto, mas ao mesmo tempo, será que não, vamos imaginar que é 4 meses. Daqui 4 meses o setor não vai querer de novo? E aí não faz muito sentido, né? Aí você pensa do lado do consumidor, fala, bom, vai ter um incentivo agora temporário, então eu vou correr para comprar carro, porque agora ele deve reduzir de preço. Não, e agora para de comprar esperando esse suposto benefício, primeiro, né? agora para de comprar até vir. Aí uma vez que veio, o cara antecipa, compra agora, mas também uma vez que o incentivo foi embora, aí todo mundo já tinha antecipado, então você volta de novo a ter um quadro um pouco de depressão em termos de consumo, porque é isso, é uma ideia de que você não faz da marra. Aquela coisa, entendeu? né, de, enfim, aí não é só o governo Lula, mas de ter um resultado imediato, né, como foi em relação ao ICMS, em relação aos combustíveis do ano passado, né, essa coisa assim, não, a gente vai dar um desconto e aí vai movimentar e vai ser bom e vai ter um resultado, mas porque não é isso, não é sólido, né. Só de 4 em 4 anos. O sujeito tá pensando na reeleição. Então ele tá pensando o que ele precisa fazer para chegar lá no final de 2024. A economia o povo tá consumindo para votar nele de novo. Assim, é triste que a gente tenha aqui. Se não antecipa ainda, né? Não é nem mais no 4 anos, já estão pensando aqui no próximo mês. Pois é. Com tanto barulho, mas com tanto barulho político. Sim, é complicado, né? Então, aí agora fica aquela discussão de fundo de reforma tributária. Como que esses caras vão pautar a reforma tributária? Então, assim, com uma mão falando de reforma tributária, com a outra falando de aumentar o consumo. Sim, essas coisas não fazem sentido, porque parece que o governo não sabe o que está fazendo com a economia, não sabe o que vai fazer. Então o Lula, ele está errático nesse sentido, né? Porque ele não entende nada, então fica aí, né? Discursando. E aqui digamos, no chão de fábrica das coisas não anda nada, porque... não, porque nós vamos surpreender. Vamos surpreender aonde, cara pálida? Tá tudo escangaçado por aí, né? Sim, vai fazer uma mágica? Tem mágica na economia, né? Eu acho que essa falta de um olhar único, acho que também está dentro do governo, né? Acho que a gente tem 2 governos nesse sentido. Você tem um governo que é muito o Ministério da Fazenda, né? Que é uma ideia, olha, aprovamos o marco fiscal, vamos votar a reforma tributária na tributação do consumo, que de fato, né, a reforma tributária, se tem alguma coisa que o governo acertou na mosca em termos de diagnóstico, foi a reforma tributária, né? O mundo inteiro não tem um sistema tão caótico de tributação no consumo igual tem o Brasil, né? Assim, já tem estudos que já, assim, sabe aquela coisa que já tá claro, que a gente já estudou, é só uma questão de fazer, né? Então acho que tem esse primeiro governo, é o governo que faz o marco fiscal, aprova a reforma tributária, você passa uma mensagem de controle de gasto e passa uma mensagem de aumento de produtividade, porque você, né, reduz ali
todo o contencioso e todos os embrólios de um sistema tributário caótico. Vocês já devem ter ouvido falar, aquela imagem que todo mundo usa, você vai numa empresa, o número de advogado tributarista é 20 vezes maior do que, sei lá, o número de engenheiros para lidar com a para produção conseguir, né, da conta empresa. da... Alguma coisa nessa direção. E tem o pessoal de fazer política industrial. Né, o BNDES, a neoindustrialização, ou via o incentivo de curto prazo e tal. Então fica nesse mundo aí que a gente não sabe bem onde vai parar, mas acho que uma coisa comum precisa gerar crescimento logo. Aí quase sempre não dá certo receitas muito de curto prazo, né? Porque tá todo mundo ainda muito polarizado. Então quem não votou no Lula fica fazendo brincadeira, faz o L agora. Aí quem votou no Lula fala, faço mesmo. Enfim, eu acho que chega até a ser meio infantil. Enquanto isso, o Lula fazendo discurso, falando que, né, dá a mão pro Maduro, fala que foi narrativo, não sei, e o mundo inteiro condena. E aí fica o mundo todo olhando pro Brasil falando, e aí, o que vai acontecer nesse país, né? Então é muito difícil, né? Muito difícil. Então eu não vejo assim que daqui 4 anos vai estar favorável pro Lula. Um futuro tão próspero assim, né? Não vejo, não.